2 Timóteo, capítulo 2, eu quero ler o verso 1, 2 e 3, 1 e 2 só com você, acho que já é o suficiente. Eu quero falar com você sobre as quatro gerações de discípulos. É um conceito muito simples, gente, você vai até rir de mim depois, mas você vai falar assim, nossa, era só isso, pastor? Era, mas eu acho que a prática é que nos falta. Eu estava, essa semana, eu sempre tive um incômodo comigo, muito, carreguei um incômodo comigo, eu falo isso com a Raquel direto. Eu me incomodava muito quando alguém chega numa relação de discipulado, de discípulo e discipulador, de chamar o outro de pai. Ô pai, aí o outro vai lá, filho. Ontem a gente estava conversando com uma pastora, ela estava dando um exemplo que o líder de jovens dela, ele sempre chama os discípulos de filhos. E aí esse jovem, esse líder, chegou para ela e falou assim, pastora, cuida lá dos meus filhos, ele está saindo da igreja, cuida bem dos meus filhos, e ela falando com a gente, e a Raquel me olhando assim, falou, nossa, o Cid tem pavor disso, quando alguém chama o outro de filho e pai. A relação de discípulo e discipulador, se chamar de filho, de pai, ele tem o pai dele, ele tem o pai presente lá e tal, e você chama o outro eu chamava o Felipe e chamar de pai. Pai, ô pai. Eu olhar para o Felipe e chamar de filho. Só que eu comecei a ver, e aí eu levo as lambadas, né? Eu vou na Bíblia, e o apóstolo Paulo tinha essa forma de tratamento com os discípulos. Quando você vai lá, na carta aos Coríntios, ele chama, lá em 1 Coríntios capítulo 4, 15, ele fala assim, pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então ele fala que ele foi o pai que gerou aqueles discípulos lá na igreja de Corinto. Ele fala lá em Gálatas, no capítulo 4, 19, ele fala, ele chamou os Gálatas meus filhos, ele direcionou aos discípulos de Gálatas como meus filhos. Ele fala com Timóteo, que chama aí Timóteo, em 1 Timóteo 1, 2, ele fala, verdadeiro filho na fé. Ele chamou Onésimo, meu filho que gerei enquanto estava perto, Filemão, capítulo 10, verso 10, que é um capítulo só. Então o apóstolo Paulo tem uma relação com os seus discípulos de filhos na fé, filhos que eu gerei. Ele faz com que gere aqui a paternidade responsável. Guarda esse termo, paternidade responsável. Quando você faz o acompanhamento com alguém no discipulado, quando você resolve fazer uma RG, quando você abre uma célula, quando você tem um pequeno grupo, quando você resolve trazer alguém para perto, quando você resolve entender o processo do discipulado, você espiritualmente, você conecta a paternidade responsável. O que o apóstolo Paulo fazia com Tito, com Onésimo, com a igreja de Corinto, a igreja de da Galácia, o próprio Timóteo, é o quê? É a paternidade responsável. É você chamar à existência a condição de que alguém está sendo responsável pelo outro, e você traz o outro para a tua causa, sem inverter valores, sem inverter a condição do valor de pai para filho, e não de filho para pai. Não deixar que a responsabilidade seja do filho, mas o filho se tornar dependente espiritual daquele pai espiritual, do pai na fé. Eu quero que você pegue esse conceito, porque você vai entender o porquê. Aqui no capítulo 2 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele está conversando, ele está dialogando com Timóteo a respeito de Timóteo se sentir encorajado. Timóteo já está a segunda carta que o apóstolo Paulo está escrevendo para ele, e essa segunda carta é uma carta de encorajamento. Porque Timóteo começou a se sentir pressionado no seu papel de liderança. Ele começou a ver que não era tão fácil cuidar de pessoas. Ele começou a ver que havia um desafio muito grande. Primeiro, o contexto. Segundo, lidar com a realidade da igreja todos os dias. Até porque, dentro do nosso conhecimento, eu estou passando uma responsabilidade para você entender que muitos de vocês querem fugir. Porque é muito difícil, eu já tentei entender isso, tentei estudar isso na psicologia pastoral. Quando você encontra um jovem ou uma jovem que ela tem dificuldade de assumir responsabilidade dentro da sua casa, dificilmente você consegue extrair daquela pessoa a responsabilidade na igreja. Isso é estudo bíblico e pastoral. Isso eu posso falar para você que é de carteira de gabinetes que eu e Raquel fazemos. Quando a gente identifica que aquele jovem, aquela jovem, que você não tem responsabilidade nenhuma com as suas coisas, dificilmente eu extraio de você responsabilidade na igreja. Agora, quando eu pego um jovem, um adolescente, que são responsáveis,
você pode ver que vai romper muito na sua liderança. Então, a pergunta que eu já vou deixar para você como aplicação, não sendo aqui exagerado na minha colocação, mas muito simples, avalie se você é uma pessoa responsável na sua casa. Porque se você for alguém que se considera responsável, tem assinatura embaixo dos seus pais ou de quem mora com você, procure a gente, aliste-se. Nós estamos convocando aqueles que são maduros para assumir o discipulado nessa igreja. Porque existem hoje uma geração de adolescentes e jovens que precisam da sua postura como líder para a gente fortalecer esse ministério. Porque você sabe muito bem, gente, tem um deslumbre da igreja, tem a imagem, mas a seriedade, o dia a dia, lá no McDonald's, quando eu trabalhava lá, falava do plano de chão. Quando você encara os cantinhos, as frestas, tudo suja, de gordura, aquele dia ali fez hambúrguer pra caramba, fez muita batata frita, caiu óleo, caiu torta, caiu bife, caiu tudo ali, e fica aquela gordura encruada nos cantinhos. Essa parte aí fica só um grupo pequeno no final, tendo que limpar o restaurante todo, e ele tem que estar um brinco no outro dia, porque quando o franqueado entra, com aquela roupa de Darth Vader, e aquela música que já entra na hora que ele põe o pé dentro da loja, tem que estar um brinco o lugar. A igreja é a mesma coisa. A instituição, a comunidade é a mesma coisa. Quando acaba esse culto, você vai para sua casa, com aquela sensação de que fiz a minha parte. Mas fica um grupo aqui, que fica, se matando. Se matando. Para que domingo que vem, você venha e você encontre o mesmo lugar que você chegou aqui hoje. Esse é o lado mais difícil. Apóstolo Paulo está falando exatamente com Timóteo, falando assim, Timóteo, se fortaleça, cara. Não desiste, não. Tudo isso aí que está acontecendo já estava no manual que Jesus deixou para a gente. Só que eu vou te explicar. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e não nas pessoas. E o que da minha parte, o apóstolo Paulo, o líder dele falando, ouviste através de muitas testemunhas, porque Paulo estava longe de Timóteo, tá? Só para você saber, é uma carta aqui. As testemunhas vão mostrar o quanto o meu trabalho contigo está dando certo. Pega isso que vocês entenderem, o que a gente está falando aqui. E ele fala, isso mesmo, agora, aí começa as 4 gerações de discípulos. Paulo, vem cá, vem aqui, vem Felipe, vem João. João, traz um contigo já. E pode trazer os 2. Eu vou ter que decorar o nome. Vem, pode vir, sobe aí, sem medo. Vem. Samuel, eu já vou poupar ele, que ele já veio semana passada. Vem você. Felipe, João, você é o Gabriel. Tranquilão, Gabriel? O João já está em casa. E o Andreilson. Calma, vocês não vão dançar, não. Relaxa. Esse texto aqui, olha só, fica tranquilo. Vem cá. Você vai ser o Timóteo, tá, Felipe? Timóteo. Acho que eu puxei até demais, mas fica aí, Andrei. Vai. Vou chamar de Andrei para ficar mais fácil. Até eu falar o Andreilson, a gente já acabou aqui o culto. João, chega mais um passinho para o lado aí. É o Gabriel e o Andrei. Olha só o texto. E o que da minha parte, Paulo, ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite, ele falando para Timóteo, da minha parte que você está ouvindo das testemunhas, agora você vai fazer o quê? Transmite a homens fiéis e idôneos. Começa a transmitir, Timóteo, aí na tua comunidade. Paulo está escrevendo a carta, tá, gente? Paulo está aqui na prisão, escrevendo a carta. Eu não lembro agora se ele está em... É Gálatas que a gente está lendo, né? Gálatas é a primeira carta dele, então ele não estava preso. Gálatas é a primeira carta de Paulo, a primeira carta que ele escreveu. Então ele estava preso, acho que ele estava na viagem para Macedônia. Até a geografia vir na cabeça aqui, esquenta não. Quem está vendo o vídeo, se eu estiver errando aqui na geografia, você me corrige nos comentários aí, beleza? Então tá bom. Então, está escrevendo a carta ele está escrevendo em Timóteo, então já estava preso. Ele escreve para o discípulo Timóteo falando assim, olha, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo, e mesmo assim, para te provar isso, vai até as testemunhas aí, que sabem que eu estou fazendo o meu esforço para que você se mantenha firme no papel que você está hoje. E aí ele começa a dar instrução. Transmite
tudo que você está aprendendo, aí você vai ter que ler a primeira carta de Timóteo, mas transmite a homens idôneos. Então, o que ele estava falando? A primeira geração, que é o apóstolo Paulo, está falando com a segunda geração, que é Timóteo, a transmitir para a terceira geração, que são os homens idôneos, que a Bíblia está dizendo aí. Transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. A primeira geração fala para a segunda geração, que fala para a terceira geração, e a terceira geração agora está transmitindo para outros. O que eu quero colocar como condição aqui? Eu estou ilustrando de uma forma muito simples para você. Hoje, gente, o nosso papel como igreja, independente do ministério onde você está, independente das pessoas que você convive, o papel do crescimento espiritual e saudável da igreja é assim. É o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para Timóteo. Timóteo está ensinando para a igreja que ele precisa transmitir. Aí é transmitir o quê? Qual é a segurança? Como é que funciona essa transmissão? Como é que funciona comunicar para os outros? Como é que funciona eu instruir? Olha só os termos aqui, olha só os termos. Paulo fortalece, fala assim, Paulo fortalece. Pega isso, gente, estou falando sério, é isso que você vai viver. Aqui na igreja que a gente vai exigir de você é isso. O que a gente quer que você vá lá e discipule um garoto de 12, 13 anos, você fica pensando, mas como é que o que eu vou fazer? Eu não sei nem o que fazer. Então você vai aprender da palavra, você vai absorver o conhecimento, você vai ter uma vida devocional, você vai buscar a santidade ao Senhor, e você agora vai começar a fazer o quê? No seu crescimento você vai passar adiante. O que eu não quero é que você chegue aqui e fale assim, não sei o que fazer mais na igreja, não tem nada para fazer. Você tem que cuidar de pessoas, fazer discípulos. A Bíblia fala, se você for para outro lugar, qualquer igreja que você entrar, até a católica vai te falar, de fazer discípulos. E a igreja católica usa um nome bonito, campanha da fraternidade. O que eu estou tentando despertar em você é que você tome uma posição para o que é fazer discípulo. Fazer discípulo é fardo. Não, é você fortificar a fé do teu discípulo, daquele que caminha contigo, que vai na tua casa, que tem lá aquela RG abençoada, que você vai lá dar a palavra, ora, você ministra a palavra, a comunidade está fortalecendo, a rampa está fortalecendo aqui a nossa unidade. Gente, não dá para fazer um louvor bonito com ninguém embaixo. Não dá para fazer uma temporada como fazedor de discípulo, não ter discípulo na igreja. Não dá para a gente ganhar a volta redonda e não ter jovem motivado para isso. Então nós vamos o quê? Estimular a fazer aquilo que nós temos de melhor. Ou você quer continuar a ver a cidade como ela está. Ou você quer ver como nós estamos hoje, debaixo de uma cidade tomada pela falta de dinheiro. Porque são vocês que futuramente vão estar nos grandes cargos da cidade. Então vamos começar aqui. É aqui que começa, é aqui que explora a tua mente. Não é na faculdade, você esperar terminar os 5 anos para você ir para trabalhar no hospital. Você já começa agora, com você na sua casa. Com você já tratando melhor quem está do teu lado. Tendo uma conversa digna de que alguém fale assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa de um testemunho, é uma pessoa muito fiel ao Senhor, e eu estou aprendendo muito com ela. Não tem coisa melhor do que você não precisar olhar para um velho e falar assim, estou aprendendo com aquele senhor. Não, mas você olhar um jovem do seu lado e falar assim, cara, olha essa galera que está comigo aqui, escolhi o lugar certo para estar. Mas é por quê? Porque Paulo vai e fortalece Timóteo, Timóteo transmite aos homens idôneos, e esses homens idôneos estão instruindo outros. Gente, fortalecer, transmitir, instruir. Está aqui, ó, a tríade das 4 gerações de discípulos. Um fortalece, o outro transmite, o outro instrui. O que faz? Um fortalece, fala, um fortalece. O outro transmite, o outro instrui. Pega isso, gente. Isso não é revelação do céu, não. Isso é ensino para como viver numa comunidade sem falar assim, estou enjoado de ficar na igreja. Não acontece nada na igreja. Lembrando sempre que a igreja é quem? Somos nós. Então agora é o quê? Fortalece quem está do teu lado. Transmite para ele. E instrui outros. Vamos instruir outros. Sabe onde é que você está? Aqui eu estou fortalecendo, eu fortaleço a minha equipe. Os meus líderes. Fortaleço eles, falo com eles, olha, agora eu preciso que vocês transmitam isso à frente. Os líderes de RG, transmitam. Dentro da tua RG, instrua outros.
Os outros agora vão fazer o quê? Vão lá, Rampa Júnior, Projeto Vida, quem está aí desorientado dentro da rampa, quem está sem discipulado, quem ainda não conhece a igreja, olha, quem ainda não sabe como é que funciona. Nós estamos o quê? Crescendo. Gente, vou falar um segredinho para você. Você quer deixar o diabo furioso? É a nossa comunidade ser a comunidade mais saudável de Volta Redonda. É ter um discipulado aqui tão rico, que não é só preencher cadeira, não é só número, mas é nós valorizarmos pessoas. O Senhor não está preocupado. Sabe por quê, gente? O que mais está crescendo no mundo hoje? Igrejas fora de templos. O que mais está crescendo hoje são igrejas fora de templos. Isso para nós não é bom, tá? Não é bom. Porque onde a gente consegue concentrar um grupo de pessoas, nós conseguimos o quê? Espalhar mais pessoas de forma organizada. Organizada. Se essas fora de templo fossem casas que estivessem funcionando, aí sim, eu falo para você, junto com a igreja, a casa é muito forte. Mas enquanto nós não formos uma comunidade que fortalece, que transmite e instrui outros, o passo ainda está incompleto. Mas deixa agora, eu estou dando aqui o coletivo. Agora eu vou ler um texto na mesma carta de Timóteo, eu vou te dar agora o trabalho individual. Como é que funciona o individual? Pergunta para do lado aí, como é que funciona o individual, então, já que ele está falando do coletivo? Isso, pergunta aí. Agora vai lá. Vai aí agora, abre aí para mim, 2 Timóteo capítulo 3, no verso 10. Vamos continuar o ensino de Paulo, eu vou encerrar aqui para você. Primeiro eu dei o coletivo. O coletivo é o quê? Fortalecer, transmitir, instruir. Ok? Beleza? Pegaram? Show? Beleza? Agora, qual que é, ficou ótimo para o vídeo agora, qual que é a parte individualizada do negócio? Olha que texto fantástico, Marcelo, presta atenção. O apóstolo Paulo, no verso 10 do capítulo 3, 2 Timóteo, diz o seguinte: tu, porém, tens seguido de perto. Olha o segredo, Carlão. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto, está acompanhando. Quer dizer, eu sou Paulo, Timóteo, vai lá, segue os homens idôneos de fiéis aí. Segue de perto, aí, ó, olha o que os fiéis e os instruídos têm que fazer. Cola também, cola junto. Tá todo mundo vacinado já, né? É um perigo isso, né? Eu já postei uma foto, eu abraçado com o Samuel, já estava assim, gente, vai ter até aquele negócio, notificação do Covid do Instagram na minha foto lá. Mas olha só, tu, porém, tem seguido de perto. Olha só como é que Paulo define a essência do discípulo na vida de Timóteo. Ele identificou que Timóteo anda perto, tem seguido de perto. Ele sabe que para aprender o discipulado cristão, ele tem que estar seguindo de perto. Não dá para aprender os valores do reino na forma do discipulado andando longe das pessoas. Não tem como. Mas o texto é muito completo, porque ele fala o quê? Tu, porém, tens seguido de perto o quê, gente? Olha só, faz a lista aí. Meu ensino, olha só, meu ensino, meu procedimento, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, meu amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, que variadas perseguições eu tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem como, Timóteo, vai acontecer. Mas os homens perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Gente, presta atenção. Timóteo estava aprendendo que ele tem que andar perto. Paulo identificou: Timóteo, eu agradeço você, porque você tem seguido de perto, você está me acompanhando, você está entendendo, você começou a ver que é pelo exemplo, não tem como fazer uma geração de discípulos dar prosseguimento se você não entender o meu exemplo. Gente, não tem como você querer aprender de Deus se você não vê os exemplos dos homens de Deus. Não tem como você não andar com alguém que confessa a mesma fé que você. Você não vai aprender as coisas de Deus andando com alguém que não tem Deus. Alguém que não quer buscar o Senhor. Você vai aprender oração com alguém que não ora? Você vai aprender a Bíblia com alguém que não lê a Bíblia? Você vai aprender a cantar igual a Lara sem estar cantando igual a Lara? Não tem como. Não tem como. E aí o apóstolo Paulo fala aqui, gente, olha só, eu queria estar com a mensagem agora, está até aqui no celular, mas não vou abrir não. Mas ele fala assim:
Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor, perseverança, as minhas perseguições. Cara, o apóstolo Paulo está dizendo assim, Timóteo, esse é o check-in. Faz esse check-up agora. Olha como eu ando, olha como eu falo, olha como eu respiro, olha como eu indico, olha como é que eu olho, olha como é que eu ensino, olha como é que eu instruo, olha como é que eu fortaleço. Olha para mim. Sabe o que você vai fazer? Olha para o Sidão. Quer aprender? Olha para a minha vida. Olha para o teu pastor. Sabe como é que eu aprendo? Eu olho para o apóstolo Joel. Sabe como é que você tem que aprender? Olha para o teu pastor. Olha para o teu líder de RG. Se o teu líder de RG estiver fazendo algum procedimento errado, se ele estiver fazendo alguma ação dessa aqui errada, se ele não está ensinando direito, se ele não está procedendo direito, se ele não está tendo longanimidade, se ele não está tendo fé suficiente, se ele não está tendo amor, perseverança, sai fora. Mas se ele estiver fazendo isso, é o modelo que você tem que seguir. Esse é o modelo que você tem que seguir. Ah, pastor, eu estou tentando aqui acompanhar as aulas do Douglas Gonçalves de Jesus Cop para aprender a orar. Quem aqui é um homem ou mulher de oração? Que ora mesmo? Todos os dias você tem um tempo de oração. Está aí, ó. Olha os exemplos perto de você. Você sabia que essas pessoas oram? Por que você não pergunta para elas? Por que você não pergunta para eles? Como é que você está fazendo? O que você está estudando? Como é que você faz para orar? Jonathan acabou de dar um exemplo aqui, está prosperando. É um jovem que estava no meio de vocês. Há quanto tempo, Jonathan, que você rompeu financeiramente? 3 anos. Então tem 3 anos, gente. Não é aquela eternidade do cara estar 20 e poucos anos tentando ser rico. Vou aprender com ele. Eu vou colar contigo. Eu já estou colado, né? Você sabe disso. Está entendendo? Ah, eu quero falar de Jesus para as pessoas, mas eu sou tímido. Cola com o João, com o Felipe. 2 malucos aqui, ó. Estratégias diferentes, mas maluco. Maluco. Quero ir para o monte orar. Cola no Marquinhos. Gosta do monte. Cola no Thales. Está entendendo, gente? Está entendendo? Está aqui, ó. É no procedimento, é no ensino, é no propósito. É no propósito. Ah, pastor, eu cansei eu visitei um monte de igreja. Essa igreja que tem um propósito. Nós somos multigeracionais. Nós fazemos de você uma pessoa que vai valorizar a sua família. Você vai valorizar essa igreja. Você vai aprender a amar pessoas. Você vai aprender a ter comunhão com as pessoas. Você vai começar a acompanhar os mais novos. Você vai começar a ver que o seu modelo de vida cristã é um modelo para alguém mais novo que você. Você pode salvar a vida de um adolescente, de um pré-adolescente. Eu falei semana passada aqui, né? Vocês sabem do meu clamor aqui no altar, qual que foi? Vocês podem ser discipuladores da minha filha. Eu já falei que eu abri meu coração para vocês aqui falando, eu preciso que a minha igreja me ajude a discipular minha filha. Eu rasguei o verbo aqui. Eu preciso de gente de confiança, homens fiéis e idôneos. Eu até escrevi aqui, o que é idôneo? Alguém já deve ter visto no Google aí, já poderia até falar para mim aqui. Mas eu coloquei aqui, ó, é a pessoa que é íntegra e que se coloca à disposição do que está sendo proposto para ela. A pessoa idônea, o idôneo ali, daquele grupo do meio ali, é o discípulo que está assim, olha, eu estou aqui. O pastor fala um negócio assim, ó, igual hoje de manhã lá, no Rampa Júnior, nós estamos precisando de diáconos. Aí a Maria Clara chegou para mim, que é ali da diaconia lá, ela falou, pastor, faz uma chamadinha hoje para diáconos do Rampa Júnior. Aí eu fui e falei assim, quem aqui quer ajudar a gente na diaconia? Receber na porta, fazer alguns procedimentos da ceia e tal. Apesar que a ceia a gente vai lá para o salão maior quando tem. E aí já foi umas mãozinhas lá, umas 3, 4 assim, eu falei, olha os idôneos aí. É a galera que está disposta, se propõe, quer saber como é que funciona. Eu não sei se você já se perguntou, como é que funciona o ensino? Quem é a pessoa responsável? Você já chegou perguntando para o seu líder de RG? Como é que funciona lá? Quais são os departamentos da rampa? Não, no departamento como é que é o nome? Já recolheram, né? Já recolheu essa parte. Então, como é que funciona? Como é que é a transição da rampa para o Projeto Vida? Você já perguntou para alguém? Hein? Ou de 40 anos está sentado aí? Tem que entender como é que funciona. Pergunta para mim, joga no meu peito. Eu te explico. E te recebo lá ainda. Que eu jogo nas 11. Está entendendo como é que funciona o negócio? Então, gente, é isso aqui. No coletivo, aprendam isso. No coletivo, eu estou te dando ensino que você não tem em qualquer lugar não, tá? No coletivo fortalece, transmite e instrui a outros. Esse processo é lindo demais, gente. É lindo demais. Sabe por quê? Sabe o que a Bíblia está ensinando para mim e para você?
Nunca você vai ter êxito se você somente preparar uma pessoa. Essa pessoa, em qualquer momento, ela pode falhar se ela não tiver o senso de responsabilidade pela vida de outro. Quando você só prepara uma geração, você corre o sério risco do todo o teu esforço morrer naquela pessoa. Por isso que a gente bate muito sobre legado. Por isso que a gente fica muito incomodado, ainda com a visão muito presa de líderes que só transmitem para os filhos e não preparam outros líderes para estruturar os filhos. É a geração de 4 discípulos que a Bíblia está ensinando para mim e para você. Preparar pessoas que vão fortalecer uma geração que está vindo depois. Glória a Deus pela vida de vocês que vieram por meio de amigos, que entenderam que no momento mais difícil de fraqueza, como Timóteo estava, teve um Paulo, teve um Timóteo, teve um homem fiel e idôneo para poder falar assim, cara, vem comigo. E aí, quando termina esse processo, e entra esse processo de seguir o procedimento, seguir a fé, seguir o amor, o líder, o Timóteo, o Paulo, vai saber a hora que agora você pode caminhar sozinho. E aí você faz o teu papel, inicia um novo ciclo de fortalecimento, de transmissão e de instrução. Você inicia um novo ciclo de fé, de chegar juntinho, de andar com aquele que... Agora vão andar com você. Olha que coisa maravilhosa. Vão andar com você. Gente, a segunda carta a Timóteo é a carta de testemunho de que pode dar certo. Pode não, errei. Deu certo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Galera, obrigado. Deus abençoe. Valeu, Felipe.